A onda de calor que atinge o centro e leste dos Estados Unidos vai trazer problemas para o cinturão de milho norte-americano, afetando principalmente, essas áreas das regiões sul do país. As temperaturas têm ficado aí superiores a 33 graus em alguns locais e até elas conseguindo chegar a 38 graus em algumas áreas. Muitas áreas aí estão com o milho em fase de desenvolvimento reprodutivo, que é um período muito crítico se houver déficit hídrico, já que essa é uma condição que pode reduzir o tamanho e o número de grãos, afetando, claro, a produtividade. Quem fala da previsão do tempo nos Estados Unidos e no Brasil é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. O calorão lá continua, desde a segunda-feira essa onda de calor está lá e promete ser um julho com temperatura acima da média também. Como vamos ver aqui no telão, isso aqui é o mapa de anomalia de chuva, então onde está amarelinho é chuva abaixo da média, onde está verde é chuva acima da média, justamente lá, região da Flórida, devido agora que começou a temporada de furacões. Mas quando a gente olha aqui, o cinturão de soja e milho, praticamente muitas áreas aí com chuva já abaixo da média. E isso, claro, vai afetar o balanço hídrico e, consequentemente, afetando aí o desenvolvimento ao longo da safra, já que mais de 90% das áreas já foram semeadas e já se encontram em fase de desenvolvimento. Na próxima arte, a gente vai perceber o seguinte, que a temperatura, ou seja, onde está vermelho e laranja, é temperatura acima da média, é calor sobrando e, pior ainda, em áreas que estão em vermelho, pegando aqui, praticamente todo o cinturão. E, como a gente já viu o que acontece, chove pouco, temperatura elevada. Claro, o balanço hídrico não fecha, isso vai comprometer o rendimento final e, nesse caso em especial, como a temperatura está muito elevada, porque essa época do ano é para estar 24, 26 graus e não 33, 38, pode causar tombamento de lavouras e até acabar em alguns pontos prejudicando e muito até haver replantio em algumas áreas. Então, a tendência é que nas próximas semanas o USDA já comece aí a reduzir a quantidade de lavouras em condições de boas e excelentes, muito do que a gente avisou, Condições iniciais para a lavoura norte-americana seriam ideais, mas agora daqui para frente a condição não seria tão ideal assim. Então a gente está de olho lá porque isso pode ser muito bom para o produtor aqui no país. E aquela faixa de chuva acima da média que a gente viu no mapa anterior, como estava falando no intervalo, bem o local onde possivelmente podemos ter a atuação de furacões. Então, justamente por isso que só ali parte da Flórida, parte ali da costa sul é que fica com a chuva acima do normal, Arthur? Você comentou. Agora, vamos falar da previsão para o Brasil, para esse fim de semana. Primeiro, fim de semana de inverno. Quente, Arthur? Infelizmente, aqui, como a gente vê aqui nas imagens de satélite, condição aí de bloqueio no Brasil Central, tem o cavalo ainda atuando lá na região sul, então temporais ainda hoje, enfraquecem a partir de amanhã, mas aí no domingo tem frente fria. Enquanto isso, final de semana é quente, do Paraná para cima é calor, não tem jeito. Como a gente pode ver no dia de hoje, tem os temporais no Rio Grande do Sul e no Nordeste não muda. Chuva no litoral, chuva no Norte somente no Centro-Norte e no Brasil Central sol de rachar sem a presença de nuvens. Quando olhamos para a temperatura máximas 37 graus em Mato Grosso, ainda 34 no Norte, 34 graus no Matopiba e passando de 32, 33 lá no Paraná. E veja, grande parte aqui de Mato Grosso do Sul, 35, só Goiás, que também está quente, fica na casa de 31, mas quando você olha para Mato Grosso, 37 e 38. Isso vem, claro, afetando o milho segunda safra, aumentando o risco potencial para focos de incêndio, porque não tem chuva significativa ainda nessas áreas. E até tem chuva, quando a gente olha para os próximos 5 dias, no litoral do Sudeste, porque vamos ter aí o avanço de uma frente fria a partir de domingo, que inclusive, quando a gente olha até, dando um zoom aqui para a região norte, está bem difícil a situação aqui, Centro-Norte praticamente sem chuva no Acre, também em Rondônia. Quando a gente olha também no Matopiba, não chega chuva na região, chuva somente lá na faixa litorânea. E aí quando a gente olha para o sul, temporais então no Centro-Sul, risco de granizo, rajadas de vento intensa, e amanhã enfraquece. Então um sábado com tempo mais firme, mas no domingo, frente fria sobe, levando temporais novamente para a região. Inclusive, Dom Pedrito, um domingo ainda com chuva. Segunda-feira ensolarada, terça-feira a temperatura já cai para 5 graus, até com possibilidade de risco de geada. Então, quando a gente olha agora para os próximos 5 dias, a tendência é de não ter chuva volumosa. É uma chuva que até chega no centro-sul do Paraná, mas
que fica agora aquele dilema, né? Quando que chega essa chuva também no norte do Paraná, Priscila? No podcast você nos informou, né, Arthur, que além dessa frente fria que chega no domingo, também existe chances de um possível ciclone extratropical que pode se formar próximo à costa do sul do país na semana que vem, lá para meados da quinta-feira. Já tem uma noção de quais podem ser os impactos para as áreas afetadas? O que você pode nos contar por hora? Então, teremos sim a formação de um ciclone extratropical na próxima semana e eu quero destacar que apesar da chuva não ser volumosa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, o solo está bem encharcado. Aí, acima de 80% de umidade, então o solo já não tem capacidade para reter tanto assim a questão da chuva. Quando a gente olha para a pêntada da próxima semana, ele está colocando até um pouco mais de chuva aqui região de Porto Alegre, na região aqui mais nordeste do Rio Grande do Sul, mas a gente vai precisar atualizar essa situação a partir de segunda-feira. Porque o que acontece? Como ainda está um pouco longe, vai depender de muito de aonde esse ciclone vai se formar. Os modelos agora estão colocando ele se formando muito próximo aqui ao litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se isso acontecer, pode vir mais chuva para o estado gaúcho, catarinense, trazer tempo severo e, inclusive, impulsionar um bombeamento de ar frio, trazendo aí até um risco de geada para o sul de Mato Grosso do Sul na primeira semana de julho. Mas, como ainda está um pouco longe, a gente sabe que o ciclone vai se formar e aí a partir de domingo, segunda-feira, a gente consegue saber bem ali a que ponto ele vai se formar. E aí sim a gente trazer a informação com mais detalhes, onde vai chover mais, onde não vai, porque a gente sabe, falou em ciclone, o pessoal já se preocupa. Claro, então a gente tem toda vez essa preocupação de dizer quais serão os impactos, mas sim, teremos formação de ciclone extratropical na semana que vem. Ainda mais depois de tudo que os gaúchos passaram, mas por isso que a gente faz então a informação de forma muito precisa, com muita cautela. Por enquanto existe essa chance, mas nós vamos monitorar a posição desse ciclone. Isso vai ser feito então na próxima segunda-feira. Obrigada, viu, Arthur? Bom fim de semana. Obrigado, Priscila. Um ótimo final de semana. Uma muito boa tarde para você que nos acompanha.